chegando, mas principalmente a presença de nosso convidado, Heron Canguçu, e a nossa outra convidada, Francine Freitas, amigos de longa data, de assistência que prestamos em outras esferas, em outros cenários, mas que vieram hoje aqui contribuir, trazendo conhecimento e a experiência que eles têm da área de atuação em reprodução humana assistida, atrelada à questão assistencial direta da endometriose profunda. Esse é um tema ainda controverso dentro dessa questão, se tem valor, se não tem valor, se impacta, se não impacta, mas para nós outros que já acompanhamos há algum tempo a evolução dessa patologia, tanto do seu diagnóstico quanto da abordagem terapêutica e os resultados que nós temos em reprodução, para nós é um tema de bastante valor, e vocês vão ver pelas apresentações que vão ser trazidas hoje, que não é à toa que ele consta do nosso cronograma e da margem de interesse do especialista. Heron, eu queria que você se sentisse acolhido, bem-vindo, e iniciasse essa nossa sessão trazendo um pouquinho da sua trajetória pessoal, quem é você, como você chegou até aqui e qual foi o elo que te associou à questão da reprodução humana assistida, tá bom? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde e boa noite a todos. Queria agradecer imensamente a Karina Adame, realmente uma iniciativa fenomenal, ela com esse serviço no Hospital das Clínicas, com todo o seu arrojo e essa iniciativa, realmente muito louvor para a doutora Karina e parabenizar, uma satisfação enorme estar com Francine, também nossa parceira, como você mesma falou, em outras esferas, né? Então, hoje eu vou me apresentar aqui na parte inicial da nossa apresentação. Vai ser uma apresentação bem direta, bem leve, é mais ou menos nossa rotina de cuidado, nosso dia a dia. Em algum momento a gente vai estar usando algum exercício para a gente tentar consolidar um pouco mais de informação. Hoje, nós fazemos parte do Núcleo de Endometriose e Fertilidade. Eu sou cirurgião oncológico, né, cirurgião geral, oncológico de formação, mas em 2009 eu fui convidado por Dr. Carlos Lino e Dr. Kleber Chagas a montar um serviço seguindo a linha de cuidado de Dr. Maurício Abraão, que já é uma referência nacional hoje no tratamento da endometriose, já tinha uma parceria longa com o Lino, já tinha uma parceria longa com o Kleber, e em 2009 eu tive a sorte de ser convidado por Lino e Kleber a montar um time cirúrgico, e a gente teve a oportunidade de ir no serviço de Maurício, e a gente vem sempre trocando informações, atualizando, mantendo as mesmas linhas de conduta. Existem várias linhas de conduta para o tratamento de endometriose no país hoje, que é um dos maiores países no tratamento de endometriose, do ponto de vista cirúrgico, e aqui nosso agradecimento imenso, póstumo ao Dr. Kleber, né, que foi um grande incentivador desde o início e durante toda a minha trajetória. Hoje eu sou um cirurgião oncológico de formação, mas eu me considero um cirurgião ginecológico, né? Hoje eu opero mais até endometriose do que a oncoginecologia propriamente dita, né? E hoje nós temos basicamente o maior serviço norte-nordeste, eu vou dizer da Bahia, né? Norte-nordeste não posso afirmar, de endometriose cirúrgica. Né? Então, nós temos o grupo de ginecologia que atende, faz a parte clínica, e os pacientes que são indicados às cirurgias de endometriose avançada, nós fazemos. Tem um time composto por ginecologista, por mim e por outro colega proctologista que compõe o time. Tá? Nós buscamos sempre seguir a linha da Sociedade Brasileira de Endometriose. A gente não vai estar pautando todos os nossos slides em cima dessa referência bibliográfica, porque basicamente a linha da SBE e a linha de Dr. Maurício, tá? Na parte introdutória, a gente precisa dar uma pincelada aqui no que é a definição da endometriose e a importância da endometriose é a questão epidemiológica, né, que 10% desses pacientes em idade reprodutiva vão ter endometriose. Não necessariamente essa endometriose vai ser cirúrgica, já que a grande maioria das pacientes que têm o diagnóstico de endometriose são tratadas clinicamente. E a gente vai estar entrando
na questão clínica de sintomatologia e conduta um pouco mais na frente, né? O que mais incide, ou sintomatologia mais prevalente na paciente de endometriose, sendo ela superficial ou profunda, é a presença de uma dor pélvica, né, inespecífica, mas muito caracteristicamente definida como uma dor crônica, né, descrita como uma dor crônica. A dismenorreia também está bastante associado, principalmente quando associado a adenomiose, né, pode vir sem adenomiose, mas a dismenorreia, principalmente na adolescência, já é um sinal de alerta, né, a dor pélvica, aquela dismenorreia na paciente jovem, e a dispareunia já seria algo mais específico, né, então aquela dor na penetração profunda é algo que chama a atenção já do ginecologista na anamnese da paciente com a suspeita, deve ter uma anamnese dirigida para a dispareunia de profundidade. E mais importante, talvez não menos, mas o mais importante, é a forte relação da endometriose com a infertilidade, né, que eu acho que é o grande divisor de águas na definição de cirurgia ou não na maioria das pacientes, que é o que a gente vai tentar passar um pouco para vocês aqui. Então, é de extrema importância, não existe hoje tratar endometriose sem ter um backup do fertileuta para poder nos nortear, e basicamente a grande maioria das pacientes que vão ter definição de cirurgia vão ser indicadas ou vão ser dialogadas, triadas, vai haver um bate-bola entre o cirurgião, seja ele ginecologista, seja cirurgião geral como eu, e o fertileuta, tá? Então, de extrema importância, muito interessante esse convite para a gente poder estar inserindo o nosso contexto em paralelo ou em conjunto com a fertilidade, né, ou a paciente infértil. Né? Então, os locais mais comuns do implante de endometriose, sem sombra de dúvida, é o fundo de saco, né? Existe a presença da endometriose no ovário, que é descrito como endometrioma, existem o acometimento da bexiga, ou seja, todos os órgãos pélvicos, né, eles podem estar susceptíveis a implantes de endometriose, ou seja, o endométrio fora da cavidade uterina, ele vai dar o diagnóstico de endometriose, e aqui eu achei bastante interessante uma imagem do Netter, então uma colposcopia, né, então já se identifica que a presença de endometriose no fundo de saco vaginal, né? Então, existe também, às vezes, a penetração do fundo de saco, existe a penetração do canal vaginal, são cirurgias, doenças mais agressivas, são cirurgias mais baixas, mais complicadas, que é de extrema importância a gente estar, principalmente o ginecologista, que é a porta de entrada no grupo, tocar e fazer o exame especular e, de repente, estar identificando a lesão violácea na mucosa da vagina, já vai ser um achado bastante sensível e importante, né? Então, voltando aqui no diagnóstico, o principal, não existe uma palestra de endometriose que eu tenha assistido que não seja chamada a atenção da anamnese, tentar identificar essa paciente com dismenorreia importante desde da adolescência, e o exame físico. A gente sabe que hoje a medicina está muito pautada no exame, na propedêutica armada, mas o paciente bem examinado, ele tem um valor preditivo positivo bastante alto para uma suspeita e até um diagnóstico clínico de endometriose, que vai direcionar a solicitação de uma imagem personalizada, de uma imagem especializada, que é o que a gente vai estar sendo contemplado aí com os comentários e as colocações de Francine depois, né? Ressonância magnética da pelve e ultrassonografia com preparo intestinal, considerado hoje o padrão ouro no diagnóstico e no estadiamento, né? Eu não gosto dessa palavra estadiamento, vai de conflito com a minha formação básica de cirurgia oncológica, mas na classificação, né? Na programação, principalmente da cirurgia, principalmente a parte intestinal, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente. Existe uma briga ferrenha entre os radiologistas, né, quem puxa para ultrassonografia, quem puxa para ressonância, mas o cenário ideal, na minha concepção, seria a realização dos dois exames em todas as pacientes, né. Eu acho que na minha prática e também na literatura, a gente tem uma sensibilidade maior para avaliar a parede intestinal no ultrassom endorretal, endovaginal, não atrapalhar com ultrassom endorretal, que é para avaliar câncer de reto, para estadiar câncer de reto médio e baixo,
mas o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, eu acho que ele é mais sensível para avaliar a penetração da parede do reto, e também ele é mais sensível, por incrível que pareça, na definição de doença ileal, né, que a ressonância, ela não consegue mostrar muito bem a doença no ilho terminal, no apêndice. O ultrassom, ele consegue ser superior. Francine pode me completar depois se eu estiver equivocado, mas o ultrassom é o padrão ouro, né? No mundo ideal ele seria um exame de menor custo, né? Você tem investimento do aparelho e no profissional que está fazendo. Numa ressonância, o investimento no aparelho é muito superior, né? Mas as lesões laterais, a ressonância pode acrescentar, principalmente a relação da lesão com as terminações nervosas e inervação da pele, tá? Do ponto de vista de classificação ou apresentação clínico-patológica, vamos dizer assim, a endometriose ela se apresenta em 3 fenótipos distintos, né? Então, a presença de endometriose nos ovários, cistos endometrióticos em ovários é dito como endometrioma, e existe a endometriose superficial e endometriose profunda. Tá? Então, nem toda endometriose é considerada profunda. Às vezes a paciente chega no consultório, não, eu estou com endometriose profunda, pelo amor de Deus. Não, você tem endometriose superficial, não necessariamente é cirúrgica, você já tem filho, vamos tratar clinicamente, vamos encaminhar para o ginecologista. Né? Então, aqui uma imagem belíssima de uma pelve perfeita. O paciente foi para um estudo de fertilidade, vamos afastar endometriose, a gente sabe que até 50% das pacientes inférteis, ela pode ter até uma endometriose subclínica, e você faz o exame da pelve, uma pelve linda, perfeita, raramente te encontra hoje uma pelve dessa, e quando você vai no inventário, você encontra lá um foco pequenininho de endometriose. Essa endometriose, com certeza, não é a causa da infertilidade da paciente, mas a gente sabe, ela não é a causa mecânica da infertilidade da paciente, mas a gente sabe que o simples fato da presença da endometriose gera a produção local de interleucinas, de prostaglandinas e outros fatores locais que podem estar interferindo na fertilidade, que Karina pode complementar e nos ajudar, que eu estou aqui para falar da parte cirúrgica e estou para aprender da parte radiológica e da parte de fertilidade com as colegas, tá? E esse é o nosso dia a dia, né, pessoal? Então, essa pelvezinha bonitinha, raramente a gente acha. Provavelmente isso aqui foi uma cirurgia que eu fui ajudar Dr. Carlos Lino, né, uma paciente de fertilidade, mas quando a gente é acionado de fato pelos colegas ginecologistas do grupo ou de fora, é para entrar nesses casos aqui. Seriam umas pelves classicamente bloqueadas, aderências múltiplas, endometriose profunda, trompas tortuosas, presença ou não de endometrioma, e o fundo de saco bloqueado. Então, vocês gravam essa imagem aí, provavelmente Francine vai estar mostrando alguma coisa na ultrassonografia, existem as classificações que eu vou falar aqui, Francine também vai estar passando para vocês, tá? Então, outro caso, né, pelve realmente bloqueada, outro caso, desculpa esse aqui, então, pelve muito difícil acesso, é muito interessante que a gente, claro que a gente não vai transformar uma pelve dessa numa pelve dessa daqui, mas a gente consegue melhorar muito o aspecto, a gente consegue liberar uma trompa, a gente não faz cirurgia de recanalização de trompa, a gente consegue soltar as aderências, a gente faz a cromotubagem de rotina antes e após a cirurgia, a gente consegue, em alguns casos, ver que o fluxo melhorou, a gente consegue liberar o reto, operá-lo ou não, a depender se o foco é dor, se o foco é obstrução, se o foco é fertilidade, os achados radiológicos que a gente vai estar passando um pouco mais na frente, tá? Então, como eu havia falado, o tratamento de endometriose, 10% das mulheres em idade reprodutiva tem ou podem ter o diagnóstico de endometriose, né? Um número imenso. Mas a grande maioria, a mensagem que eu sempre dou, apesar de ser cirurgião, a mensagem que eu sempre deixo muito claro que o tratamento da endometriose é clínico multidisciplinar, tá? A gente pode, numa paciente com prole constituída, 90% das pacientes a gente pode tratar clinicamente, né? Mas aí entra, principalmente, uma atuação central aqui, é a questão reprodutiva, né? A grande maioria das pacientes que chegam no nosso consultório, seja no privado, seja no Hospital da Mulher, no Hospital da Mulher você pega a lista de consulta, você pega lá 15 pacientes, todos em torno de 30 a 35 anos. Então, é paciente que deixou para ter filho depois dos 30, não conseguiu engravidar, suspendeu anticoncepcional, começou a sentir dor, não conseguiu engravidar, piorou a dor, passou um médico, passou outro, um examinou, pediu um exame de ultrassom, e aí foi levantada a suspeita, a paciente foi encaminhada. Quando a gente não tem
quando ela tem sorte de ir diretamente para o serviço de referência, né? Também não é raro a gente pegar pacientes já politratadas, né? Então, pacientes que são operados por ginecologistas que não têm a vivência em endometriose, acabam fazendo uma laparoscopia, faz uma foroplastia, diz que tirou, não tirou. A grande chance, a melhor chance da paciente ser tratada é se ela fizer uma cirurgia adequada no primeiro momento, tá? Então, aqui, ó, eu botei como o principal tratamento clínico, o central, assistência reprodutiva, e o menos importante, mas tem seu papel também, é a cirurgia. Eu falo brincando, mas existe uma distorção, às vezes no mercado, na mídia, de que é a cirurgia que vai curar, que vai tratar. Não, a cirurgia entra como apoio ao tratamento clínico, ou na falha do mesmo, entra como assistência reprodutiva, tá? Então, os 3 pilares da nossa prática de consultório em relação à indicação cirúrgica é sintoma, fertilidade e risco obstrutivo, tá? A grande questão dos sintomas é que ela é subjetiva, né? Diferente de uma febre que você tem como mensurar, um nível pressórico que você tem como mensurar, a dor pélvica crônica você não tem como mensurar. O paciente chega, eu estou com a dor 10 em 10, você não sabe se ela está somatizando, se essa dor é real ou se ela está inventando, né? Mas é de praxe o paciente com endometriose real, endometriose profunda, ela vai ter uma dor pélvica crônica, ela já vai vir sofrida, com repercussões psicológicas, qualidade de vida, conjugal, etc., né? E os sintomas clássicos que eu já havia descrito em relação à sintomatologia, né? Indo para a parte que é o foco do nosso debate hoje, que é a infertilidade, então a gente pode estar entrando no apoio do Fertileuta para dar o diagnóstico, né? O paciente tem uma infertilidade idiopática, faz uma ressonância, faz um ultrassom, e não consegue identificar nada, como aquele primeira imagem que eu mostrei para vocês, ali não vai aparecer no ultrassom, ali não vai aparecer na ressonância, mas a gente sabe que fatores locais podem estar interferindo também na possibilidade de gestação espontânea da nossa paciente. Então, a gente pode, a depender, antigamente, há 20, 30 anos atrás, era bastante utilizada a videolaparoscopia diagnóstica para afastar endometriose, ou para o diagnóstico de endometriose. Hoje em dia, pela clínica e pelos exames de imagem, pela expertise dos colegas, a gente indica cada vez menos, mas ainda existe alguns casos que a gente pode estar indicando, um paciente com dor pélvica crônica, fertilidade, sem achado radiológico, a gente pode estar indicando, ou sendo solicitado a realizar, né, que é o mais comum, né, uma laparoscopia diagnóstica. A gente pode estar complementando, ou na nossa rotina, ou simplesmente, por exemplo, lá no Hospital da Mulher, o serviço de infertilidade ou de fertilidade é associado ao nosso serviço da cirurgia de endometriose. Então, a gente realiza sistematicamente as cromotubagens, que a gente não tem a disponibilidade de uma esterossopiografia na rede e nem no hospital. Então, a gente, em negociação com a diretoria, a gente consegue realizar um número relativamente grande de cromotubagens por semana, né, dando apoio aos colegas que estão lá fazendo esse suporte nosso à reprodução. Né? Existem outras indicações, a principal aqui talvez seria a falha de 2 FIVs, né? O paciente que tem endometriose sem indicação cirúrgica, faz uma FIV, faz 2, e aí a falha também, e Karina pode estar complementando, não sei se isso mudou, mas basicamente é isso que eu sei, eu não sou ginecologista, eu sou cirurgião, e eu faço questão de me manter no meu lugar para não ter ciumeira, né? Mas é basicamente um dos grandes divisores de água. Nossa parte, de fato, quando a gente entra indicando, ou seja, as 2 primeiras aqui, ó, a sintomatologia, a gente vai conduzindo clinicamente, multidisciplinar, o gineco, o psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, a infertilidade, o Fertileuta que encaminhou, ou o Fertileuta que a gente encaminhou, vai estar nos orientando nesse sentido, e aqui, de fato, vai ser onde a gente vai atuar, ou seja, aqui onde a palavra é nossa. Menos de 10% das pacientes, né, que a gente vai estar operando, vão cair nesses casos aqui de indicação absoluta, né, que provavelmente Francine vai estar falando, eu vou estar falando aqui em alguns laudos, é o comprometimento de mais de 40% da circunferência da alça com sintomas obstrutivos, né, já demonstra um risco de obstrução intestinal. Mais de uma lesão com sintomas, a paciente pode ter 2 lesões, uma lesão de meio centímetro, uma lesão de 1 centímetro, assintomática, com prole constituída, o ginecologista entra com bloqueio hormonal, tratamento clínico, essa paciente fica assintomática, você não precisa operar, mas ela tem mais de uma lesão, e ela está sintomática,
coloca o tratamento clínico, essa paciente não melhora, ela tem indicação, sim, de operar. Tá? A infiltração do apêndice secal é uma indicação absoluta, a infiltração do ilho é uma indicação absoluta de cirurgia, porque, diferente do reto, você não tem como mensurar o risco obstrutivo, é difícil a mensuração, né? Então, a paciente, ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma bomba relógio para um abdômen agudo obstrutivo. O exame, ele perde a sensibilidade e ele perde a acurácia, porque ele não consegue definir, graduar um risco de obstrução. Então, a presença de lesão em apêndice ou ilho é igual à cirurgia. Tá? A infiltração de bexiga também, nosso time, nosso grupo, a gente é mais agressivo, né? Eu já tive a situação de conversar com alguns colegas urologistas, o doutor Rogério Eirado está aí, ele pode complementar, ou agora ou no final, mas assim, nosso time sempre, lesão infiltrando a mucosa da bexiga, a gente está sempre indicando a cirurgia upfront, tá? A gente sabe que em alguns casos a gente pode estar iniciando com tratamento clínico para reduzir o processo inflamatório, você tentar ser mais preciso na ressecção e você perder menos parede de bexiga. Mas eu nunca vi uma paciente com lesão infiltrando a musculatura e a mucosa da bexiga, você fazer o tratamento clínico e você não realizar a cirurgia. Você acaba sempre realizando a cirurgia nessa paciente. Tá? Infiltração ureteral por questões relativamente óbvias, né? Então, a infiltração ureteral com estenose, dilatação, comprometimento renal, e não é raro, a gente tem algumas pacientes no sistema público, no Hospital da Mulher, com duplo J, aguardando cirurgia. É raro a realização de nefrectomia, mas não é canto de livro, não. A gente tem alguns casos realizados, tem alguns casos para realizar em situações extremas, que o nosso SUS, ele acaba sendo um pouco carente de acesso, então a gente vira e mexe, a gente pega alguns casos de pacientes com exclusão renal já por endometriose, né? Então, essas são as indicações absolutas, e as indicações relativas, voltando, a gente cai na sintomatologia, né? Como eu falei para vocês, ela é subjetiva, e se você não tiver uma indicação absoluta, você vai ter que trocar a figurinha aí com o fertileuta e com o ginecologista. Se o ginecologista for o fertileuta, fica mais fácil ainda, e aí você vai estar tirando a paciente com uma abordagem multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta quando necessário, médico da dor quando necessário, e a gente o time multi vai conduzindo o caso, porque não existe um time absoluto, não tem um momento certo. Olha, a gente vai fazer tratamento clínico, depois de X meses ou Y meses a gente vai operar. Não, você vai conduzir o caso, a desejo gestacional da paciente, etc. Esse time ideal, que esse tempo ideal é uma questão multidisciplinar, e a gente vai estar individualizando de paciente para paciente, tá? Então, na nossa prática rotineira, assim, nosso dia a dia, tanto no privado quanto no Hospital da Mulher, no sistema público, a gente realiza cromotubagem, como eu falei, dando suporte para o serviço de fertilidade. A gente realiza de rotina em todas as pacientes que a gente opera de endometriose, claro que não laqueadas e com desejo gestacional, a gente realiza de rotina a cromotubagem antes e após a cirurgia. Nós realizamos a nossa prática, alforoplastia, alforectomia, salpingectomia. Muitas vezes a gente recebe os pacientes indicados por fertileutas, fez uma FIV, fez um implante, fez 2, não conseguiu fixar o embrião, não conseguiu inidação. A gente recebe muito paciente para indicar salpingectomia antes de uma segunda ou terceira tentativa de implante de embrião, tá? E nosso foco maior aqui, né, eu acho que quando sai do patamar do ginecologista do time, quando ele vai chamar a gente de fato, são as cirurgias intestinais, né, as cirurgias urológicas, né, algumas a gente consegue fazer, outras a gente chama um colega urologista quando presente, na necessidade, enfim, a gente faz, né? Então, às vezes no sistema público a gente acaba fazendo, mas eu nunca meto o dedo na área do colega. Eu ligo, peço permissão, o colega não está no hospital, eu vou lá e realizo o procedimento, sempre mantendo a cordialidade, né? Mantendo a abordagem multidisciplinar, né? O papel do urologista é extremamente importante na definição de se a gente vai investir no rim ou não. O reimplante ureteral, a gente
quase nunca reimplanta, diferente dos casos oncológicos que a gente tende a reimplantar mais. E a cistectomia parcial, a gente acaba, às vezes, tirando aquela lesão superficial, perfurou a bexiga, a gente vai lá dar um ponto, tem uma lesãozinha pequena, longe dos meatos, a gente pode fazer uma ressecção. E a esterectomia, que é uma conduta não é uma conduta, né, mas uma questão cirúrgica de discórdia, né, que muda muito de escola para escola, é bastante heterogêneo, principalmente nas pacientes nuligestas, né, que o foco aqui seria a reprodução. Nós somos de uma escola de que a gente não a gente faz o máximo para tentar preservar esse útero, né? Nós consideramos que a presença do útero ele é um aliado importante, seja como uma via de utilização medicamentosa com implante de hormonal, por exemplo, quanto a questão da anatomia pélvica, né? Mesmo com a pelve doente, é melhor ela ter uma pelve doente com os 3 compartimentos separados do que quando você retira esse útero e você une a bexiga no reto com o coto vaginal lá, que muitas vezes recidiva. Para você fazer um resgate cirúrgico, é extremamente difícil e não é raro, para não dizer o contrário, é bastante comum a paciente que vai operar com dor pélvica crônica, você tira o útero, ela piora a dor pélvica crônica e você não tem como tratar, é muito mais difícil. Então, nós somos, essa é uma linha, né, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas no nosso grupo, a gente tem uma linha mais conservadora em relação ao útero. A não ser os casos do paciente que tem uma metrorragia intratável, tem uma miomatose extensa, tem uma adenomiose refratária ao tratamento clínico, aí a gente está indicando, mas assim, não sou eu. Ela passa pelo ginecologista, passa pelo fertileuta, e o fertileuta pode estar indicando, a gente realiza, tá? Então, não posso ser cirurgião sem mostrar uma imagem, né? Então, isso aqui é o clássico, né? Nosso dia a dia lá, o apoio à fertilidade, é um exame de cromotubagem, tem residentes aqui assistindo a aula, então, para quem nunca viu, a gente realiza lá de rotina, a histerossopingografia, ela é mais sensível, mas ela é menos acessível, vamos dizer assim, e a gente lá faz tanto na videolaparoscopia diagnóstica, quanto na cromotubagem, como na rotina de todas as cirurgias de endometriose, que é uma pelve muito boa, né, um pequeno cisto aí, e a gente tem uma pelve boa descrita como cromotubagem positiva bilateralmente, ausência de endometriose, tá? Então, só para ilustrar, a gente vai entrar um pouco agora, acho que no foco principal da parte cirúrgica, né, sendo que o foco da aula é a reprodução, mas a nossa inserção junto do time, da abordagem multidisciplinar do paciente com endometriose, né? Então é muito importante todos terem essa noção aqui, sendo ginecologista ou não, ou sendo uro ou não, vamos lembrar um pouquinho aqui das camadas do intestino, né? Então você tem a serosa, aqui é um sigmoide, você tem a serosa, você tem a muscular externa, você tem a muscular interna, você tem a submucosa e a mucosa, né? Então, ó, diferente do câncer, sou cirurgião oncológico, então eu sei que o câncer ele surge na mucosa, ele vem da mucosa, submucosa, muscular, subserosa, serosa e órgãos adjacentes. A endometriose é uma doença pélvica, né? Ela surge do útero, existem várias teorias, né? Mas uma das teorias é a da menstruação retrógrada. Então, a lesão ela implanta na serosa, e da serosa ela faz o caminho oposto ao câncer, né? Ele vem serosa, muscular externa, interna, submucosa e mucosa. Francine vai falar um pouco, vai mostrar imagens para a gente de como é feito esse diagnóstico e como nós vamos programar nossa cirurgia, né? Então, nossa cirurgia, ela é feita principalmente, o ultrassom ele vai ser superior à ressonância, principalmente para determinar o quão profundo, né, quais as camadas desse reto ou desse sigmoide, a doença que vem de fora para dentro vai estar acometendo, que ele vai estar definindo exatamente qual tipo de cirurgia que eu vou fazer, né? Quais são os tipos de cirurgias coloretais que nós realizamos nos pacientes com endometriose profunda, né? As indicações a gente vai falar um pouco também, né? Então, existe o shave, né? Não sei se vocês já ouviram falar o shave, ou o barbear, né? Em inglês, ou seria raspagem, né? Existe o disco, não sei se vocês ouviram falar, a ressecção discoide ou disco, e a ressecção segmentar, ou a retossigmoidectomia propriamente dita. A gente vai estar tentando passar um pouco desses temas e da nossa experiência para vocês, tá? Então, falando um pouco do shave, o shave seria o tratamento das lesões superficiais. Então, as lesões que ela não penetra na camada muscular ou na camada muscular externa, em alguns casos, assim, a gente já fez até
e alguns países, eles usam o termo mucosa skin, né? Você tira toda a camada e deixa a mucosa preservada, mas aí cai na ressecção discoide, tá? Mas o shave seria uma raspagem. A gente faz a ressecção de uma lesão superficial sem abrir o nosso órgão, né? Evitando contaminação, risco de fístula e outro tipo de complicação, tá? A ressecção em disco, pessoal, seria a gente faz uma ressecção de lesões entre até 2, 3 centímetros, isso vai depender da cor de aprendizado do colega que esteja realizando. A gente começou fazendo, eu comecei, minha primeira ressecção de discoide foi até esse vídeo, uma das primeiras que eu fiz, eu vou mostrar para vocês, foi em 2009 ou 10, né, que eu fiz a primeira ressecção em disco, né? A gente começou, inicialmente, seguindo a escola lá de Maurício, que a gente começou até lesões de 2, hoje a gente faz lesões de 3, até um pouquinho a mais de 3, a gente consegue fazer o shave da sua orla, e a gente consegue invaginar. Em alguns casos, a gente faz a ressecção duplo grampeio. A gente invagina, vou mostrar para vocês como é que faz, e você faz um grampeamento transanal. Em alguns casos, até, eu já vi em congresso internacional, é muito elegante, eu gosto particularmente, da ressecção discoide manual, né? Então, você está no SUS, você está no Hospital da Mulher, no Hospital da Mulher é um universo à parte, né? Eu vou até falar no final. A gente tem um acesso aos grampeadores, mas no caso você não tem um acesso ao grampeador, é uma cirurgia super elegante, super interessante você fazer uma ressecção discoide manual. Você faz a ressecção do disco e você faz sua sutura em um dos planos como você achar necessário, em lesões menores do que 3 centímetros. Então, aqui, ó, shaving, lesões superficiais, né, que acometem a serose e a muscular externa, a gente pode vir aqui e realizar o shave, né, lesões, na grande maioria das vezes, menores do que 3 centímetros também, né, e lesões mais profundas que acometem a submucosa e a mucosa, a gente deve estar realizando o disco. Existe a combinação, eu já fiz várias cirurgias de shaving com disco, né, a gente já fez shaving com retossigmoidectomia, que é a ressecção segmentar. A gente evita, sempre que possível, claro, dentro de um critério, realizar retossigmoidectomia. Apesar de nosso índice de complicação estar muito dentro e até bem satisfatório em relação à literatura, a gente sabe que existe um risco maior de ter uma complicação de fístula, sangramento, etc., em relação a cirurgias menores, né? Então, você podendo fazer uma cirurgia limpa, uma cirurgia potencialmente mais limpa também, você fazer uma cirurgia que você envolve uma sutura de 360 graus, então a gente faz tudo igual. Um ou outro paciente vai ter uma complicação, né, que a gente não deseja, mas infelizmente acontece. Né, medicina não é matemática, tá? Então, ó, como eu falei aqui, ó, lesões até 3 centímetros com penetração mais profunda na parede, ou seja, submucosa e mucosa, a gente não tem como fazer uma raspagem, a gente tem que fazer uma ressecção em disco. Se a lesão for maior do que 3 centímetros, ou 2, 3 lesões de 2 centímetros, por exemplo, estiverem muito próximas, a gente não tem como fazer 2 discos, a gente pode fazer um shave, um disco, ou se lesões muito distantes, onde um reto superior e onde um sigmoide alto, a gente consegue fazer 2 discos. Mas, na grande maioria das vezes, lesões múltiplas, a gente acaba realizando a retossigmoidectomia, tá? Foi isso que eu acabei de falar. Então, resumindo aqui, essas são as 3 cirurgias que nós realizamos na prática, ou seja, na verdade, nós fazemos as cirurgias ginecológicas como geral, né? Como eu falei, eu sou cirurgião oncológico, mas minha atuação é em cirurgia ginecológica, mas quando eu sou acionado pelos colegas da equipe, é basicamente para dar esse suporte na cirurgia coloretal. Quando não é com colega da equipe, eu acabo fazendo tudo também, tá? Então, um exemplo aqui, ó, de um exame bastante parecido com o padrão também de Francine, né? Então, a descrição do útero, a descrição do ovário, aí a gente liga para o Festileuta aqui, ó, Festileuta, Karina, e aí, como é que a gente faz? Vai colher o antimileriano, vai querer colher o óvulo antes, esse ovário aqui, eu acho que vai perder, o de cá a gente vai manipular, existe um risco, o que é que você acha de colher primeiro? Heron, olha, está muito grande aqui, esse aqui eu não tenho como colher, esse ovário aqui, ele tem uma reserva ovariana ruim, eu acho melhor você partir direto para a cirurgia, então a interação do Festileuta, nesse caso aqui, é de extrema importância, tá? Então, além da gente estar avaliando aqui o útero, o ovário direito, o ovário esquerdo, sempre no padrão, achados positivos sublinhados, destacando para quando a gente pegar logo o exame, a gente vê o que tem de positivo, o que tem de negativo, e as lesões
intestinais aqui descritas, quando assim, também um padrão de Francine, a gente consegue identificar, ó, Francine botou aqui uma tabelinha aqui, um Excel aqui, ó, tem coisa aqui nesse reto. Deixa eu ler aqui primeiro, mas o que vai ficar, os nossos dados objetivos estão bonitamente, lindamente planilhado, e com o hábito, com o tempo, você olha o exame, você já sabe de cara o que é que tem, o que é que não tem, e você vai avaliar os detalhes mínimos, tá? Então, a distância da borda anal é extremamente importante para a gente prever uma gravidade, um risco de complicação, etc. As dimensões, tá? O tamanho da lesão, né? A circunferência de alça, como eu falei para você, se for acima de 40%, já tem uma indicação mais tendencioso de ir para a cirurgia de primeira, né? E aqui, ó, aquilo que eu mostrei para vocês. A Francine vai falar também, a doença vem de fora, pega serose muscular externa. Pô, mas Heron disse que lesões até 3 centímetros, lesão externa, a paciente já tem indicação cirúrgica, né? O paciente já tem que fazer uma oforoplastia, que são uma oforectomia direita aqui, e aqui a gente vai fazer uma oforoplastia direita, vamos começar com o festileto, você vai colher óvulos antes, então ela já vai com a cirurgia para abordar pela indicação do ovário, a gente vai tratar esse cólon também, tá? A gente não está indicando a cirurgia para tratar isso aqui, que é uma lesão pouco sintomática, uma lesão pequena, sem risco de obstrução, e que a gente consegue tratar com certa segurança, né? Então, essa paciente aqui, a gente vai estar realizando um shaving, tá? Então, só o que eu falei aqui, ó, você pega um exame desse, você bater o olho, você sabe, opa, tem uma coisa no ovário direito, no ovário esquerdo, tem uma coisa no reto. Aqui, normalmente, é a parte retrocervical, e aqui, ó, é o grande asterisco. Olha, vá preparado, porque vai ser difícil, está tudo aderido, né? Tem um complemento aqui também, que seria a parte urológica. Nesse caso aqui não houve achados urológicos, então ele não está demonstrado, mas esse caso que eu descrevi para vocês aqui é uma oforectomia ou oforoplastia esquerda, com uma oforoplastia direita e um shaving, tá? Certo, pessoal? Então, lesões menores que 3 centímetros, superficiais, pegando só a muscular própria externa, a gente consegue fazer um shaving, tá? Mas, um outro caso aqui que eu vou passar para vocês estão vendo aqui, ó, que no ovário direito já não está com aquele destaque tão importante, no ovário esquerdo tem um destaquezinho pequeno, uma lesão de 6 centímetros, né? Então, provavelmente endometriótico, então, provavelmente uma oforoplastia esquerda. Esse paciente foi indicada pelo Festileuta ou não sei, vamos mais para frente. O paciente já tem aqui uma lesão alta, 2,6 centímetros, a gente já fica um pouco apreensivo, né? Então, a paciente é oligosintomática, ela está com 2,6 centímetros, eu posso fazer um disco, eu vou arriscar segurar essa doença por mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, e de repente essa lesão passa de 3 centímetros e eu vou ter que fazer uma retossigmoidectomia. Então, tudo isso a gente vai ter que ponderar com a paciente o histórico. A paciente já vem de um bloqueio hormonal, já vem de algumas tentativas de FIV, de algumas estimulações, né? Então, isso é extremamente importante e objetivo, né? Quem está na vivência de endometriose, a gente bate o olho aqui antes de ler o exame, a gente já sabe que tem coisa no ovário esquerdo, tem coisa no reto, eu vou buscar dados objetivos, diferente da dor e da fertilidade, da dor, que é uma coisa subjetiva. Aqui a gente está achando, está buscando achados objetivos que a gente vai correlacionar com a clínica e o objetivo gestacional da paciente, tá? Então, nesse caso especificamente, a paciente tinha também, como eu já lhe falei, uma lesão, como eu já lhes falei, desculpe, uma lesão na bexiga, né, de 1,4 centímetros, distando 2,4 centímetros do meato lateral direito e 1,5 do meato lateral esquerdo. Então, o paciente já com indicação, sem indicação absoluta de nenhuma das duas, mas quando entra aqui esse achado na bexiga, já um pouco perto do meato, então a gente fica um pouco mais apreensivo, né, porque essa lesão pode estar crescendo, se aproximando, e essa paciente vinha ter estenose, perder um ureter, ou perder um rim em último caso, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente vinha tentado falar com vocês, falando com vocês, lesão menor do que 3 centímetros, pegando a muscular interna, né, então já mais profundo, a gente propôs aqui uma ressecção em disco,
e uma cistectomia, tá? Eu vou tentar, eu acho extremamente importante, não é uma cirurgia corriqueira, tá? Esse foi um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás, mas ele é muito bom, eu vou dar uma acelerada aqui manual, né? Então, vou mostrar aqui uma lesão pequena, paciente que tinha outra indicação cirúrgica, mas tinha uma lesão pequena aqui no sigmoide alto, até reto alto sigmoide, então a lesão umbilicada aqui, a gente identificou a lesão, a gente fez o preparo da lesão com a tesoura ultrassônica, né, deixou só a parede, tirou a gordura, era um pouco lateralizada, a gente vem com a agulha, a gente marca a lesão, e com essa mesma marcação, a gente vai estar invaginando essa lesão para o grampeamento endoluminal, que é o grande X da questão. É uma técnica cirúrgica que eu não aprendi nem na cirurgia geral, muito menos na cirurgia oncológica, né, que era basicamente proibitivo a gente estar realizando esse tipo de abordagem nas cirurgias, ou seja, geral oncológica, né, mas com a oportunidade que eu tive de entrar no mundo da endometriose, a gente tem uma casuística bastante grande, né? Eu já me sinto muito confortável e realizando ressecções de discoide, seja manual ou seja no grampeamento, como eu estou mostrando para vocês aqui. Em alguns casos, até lesões um pouco maior do que 3 centímetros, a gente pode estar fazendo duplo grampeio. Eu tive alguns casos assim, lei das séries, né? Teve um mês aí que eu peguei assim 3 seguidos. Eu fiz uma no português, fiz uma duas no Hospital da Mulher, assim, foi muito legal, assim, que a gente fez grampo sobre grampo. Então, aqui eu estou introduzindo transanal, retal, sigmoide, reto alto, sigmoide, a gente introduz o grampeador, e aquele pontinho que eu dei na lesão, ela serve para, durante essa manipulação, eu não me perder primeiro, não me perder de onde está a lesão, o epicentro da lesão, que eu tenho que introduzir nessa vala, vamos dizer assim, né? Nesse gap aqui entre a parte distal e a algiva, e aqui, ó, eu com o fio de um lado, o fio do outro, a gente empurra para baixo a parede anterior, a parede lateral, rotaciona, e a gente faz o grampeamento, né? A gente faz um grampeamento endoluminal com o mesmo grampeador que a gente usa para as anastomoses, e a gente faz esse grampeamento. Deixa eu mostrar o momento exato do grampeamento. Eu acho que aqui vai ser disparado, e esse fio é retirado. Quando o fio sai, a gente sabe que já foi cortado. Então, esse fio estava na lesão, e a gente percebeu que a gente fez o disparo via perineal, via retal, e depois a gente vai rever nossa cirurgia, vai testar, pelve boa, era um paciente de fertilidade, tinha uma lesão única. A gente vivia uma época que as cirurgias eram mais até indicadas em lesões muito menores, a gente indicava mais, depois a gente passou um tempo que foi mais conservador, e a gente está voltando a esse momento. A gente que eu falo, a literatura, a escola que a gente está seguindo, a escola de Dr. Maurício, né? E aí depois, nossa peça, então aqui a parede anterior, a gente vê, checa as margens, se for necessário, um duplo grampeio. Isso aqui é uma das questões negativas, e é difícil de se fazer. Às vezes o grampeador pega a mucosa posterior, e existe um risco de sangramento, né? Seria uma das complicações. Então, aqui a peça, né? Então, a gente consegue tirar uma peça até de 3 centímetros. Eu tenho várias fotos bastante bonitas, mas essa aqui foi a peça, foi uma peça que foi bastante feliz, assim, dá para ver o epicentro da lesão, e dá para ver aqui a margem livre de mucosa, né? Então, a gente consegue, novamente, lesões até 3 centímetros. E aqui, eu peço licença a doutor Rogério Eirado, mas foi no SUS, então não tive como chamar o urologista, o paciente chegou com a ressonância de 2 anos atrás, infelizmente é nosso dia a dia, e aí a gente pega lá uma lesãozinha de 1 centímetro na bexiga, quando olha lá, o tamanho de um limão, maior do que o balão, e a gente cai para fazer nossa cirurgia, que a gente não vai. Graças a Deus eu tive uma formação boa na cirurgia oncológica, e eu me sinto bastante confortável, além da expertise que eu desenvolvi ao longo desses últimos 13 anos, 12 anos aí, operando endometriose, né? Então, aqui foi uma paciente que eu fiz lá no Hospital da Mulher, e ela tinha uma lesão que era maior do que esse balão, pessoal. Eu fui, era uma lesão anterior, mais rara essa lesão, uma adenomiose, que ela saía pela parede anterior daqui do istmo, vamos dizer assim, da transição do corpo com o colo, e infiltrava grosseiramente a bexiga, era uma lesão imensa. E aí eu fui, aí eu muito perto do trígono, eu falei, seja o que Deus quiser, não tenho neurologista na casa, eu vou fazer, dissequei o ureté de um lado, dissequei o ureté do outro, consegui passar do trígono, vim até aqui embaixo por trás,
e aí eu fiz a ressecção, abri a parede anterior, achei os meatos, e fui fazer a nossa ressecção, margem livre, o paciente, graças a Deus, não complicou, ficou muito boa, os meatos aqui saindo urina à esquerda, saindo urina à direita, né, então não precisou passar duplo J, foi muito legal essa cirurgia, eu fiquei bastante satisfeito, e lei da série novamente, nessa semana eu fiz umas 3 ou 4 cirurgias dessas, desculpe, nesse mês, né. Então, pessoal, naquele caso, a gente fez uma ressecção de disco mais uma cistectomia parcial, tá? E entrando na retossigmoidectomia, que seria aquela grande discussão que eu tenho com colegas ginecologistas, não, porque tem que ter o coloproc, tem que ter o coloproc, não, tem que ter um cirurgião, né, para fazer, pode ser do aparelho digestivo, né, que nós aqui em Salvador temos times formados que operam endometriose com cirurgião do aparelho digestivo, com cirurgião geral oncológico como eu, com procto, como outros colegas, etc. Tá? Mas aqui um exemplo clássico, né? Vou ser mais rápido que objetivo, uma lesão grande, 3,4 centímetros, 46% de circunferência muscular própria interna. Pô, essa paciente aqui, dificilmente eu não vou operar essa paciente. Essa paciente aqui, ela vai estar sintomática, e se ela estiver assintomática, muito dificilmente eu vou arriscar, porque essa paciente ela pode obstruir a qualquer momento. Né? Então, ela obstruindo, ela não estando na sua mão, ela pode cair na emergência, pode ser feita uma cirurgia subótima, o paciente pode ganhar uma colostomia desnecessária, fazer uma laparotomia. Eu já tenho várias pacientes que foram operadas, inclusive em hospitais privados, né, que foram submetidos a Hashman. Chegou lá, estava obstruído, meu Deus, é câncer, endometriose, não sei. O pessoal corta proximal a boca e deixa a lesão lá embaixo. Né? Então, para depois você entrar na pelve dessa é muito mais complicado, principalmente que a paciente já foi laparotomizada, ela está com múltiplas aderências, então a gente não vai correr o risco, essa paciente já tem uma indicação absoluta de cirurgia, e duplamente porque ela tem 2 lesões, né, então ela tem uma alta, a 15 centímetros de borda anal, e aqui ela tem uma lesão também de 40 centímetros, grande de 4 centímetros, a 7, 8 centímetros de borda anal, tá? Então essa paciente, ó, eu consegui resgatar essa imagem, eu não me lembro se exatamente é dessa paciente, mas é um exemplo. Então, não é raro, a gente tem uma paciente aqui que ela tem uma lesão no reto, e ela tem uma lesão no sigmoide. Na maioria das vezes, essa é uma lesão única, é o sigmoide que está dobrado, colado aqui no reto, e ela infiltra o reto, infiltra o sigmoide. E essa alça faz um U, ou às vezes faz um ômega, faz um S. Né? Então, essa paciente ela vai estar sintomática. Né? Mas, por incrível que pareça, tem alguns pacientes dessas que não estão tão sintomáticas, né? Mas esse caso aqui é uma indicação clássica de retossigmoidectomia, tem muitas linhas, porque eu estou sendo incisivo nisso, porque tem muitas linhas de ginecologistas na Bahia, principalmente, e talvez fora, né, muito grande o país, que pegam pacientes dessa e tratam clinicamente. Então, essa paciente não pode tratar clinicamente, porque ela vai obstruir. Ela vai ganhar uma colostomia, vai ganhar uma laparotomia, e depois, para você tratar definitivamente, vai ser muito mais difícil, né? Então, indicação absoluta de cirurgia, lesões extensas, lesões múltiplas, lesão, provavelmente, aqui a gente faz o teste clássico do cirurgião, tentar tocar um dedo no outro, a gente vai ver que essa lesão aqui, olha como ela está umbilicada aqui, tudo aqui está infiltrado. Então, a gente vai ver que essa lesão, ela tinha indicação de fato de operar, aqui a lesão distal, aqui a lesão proximal. Então, outro achado também interessante nesse caso é que ela tinha uma lesão de delgado. É muito difícil o radiologista dar uma imagem de infiltração de intestino delgado como essa. Segunda-feira, eu fui fazer uma cirurgia, era uma retossigmoidectomia, chegou lá, o reto, a lesão que impenetrava muscular, a gente conseguiu fazer um shave profundo, e tinha uma lesão imensa no ilho terminal. Então, era uma retossigmoidectomia, acabou virando uma enterectomia. A gente conseguiu fazer a ressecção com anastomose primária, não precisou fazer a colectomia direita. Menos de 5 centímetros da válvula iliocecal, a gente não arrisca fazer anastomose, a gente faz uma colectomia direita, tá? Então, essa paciente, a gente acabou fazendo uma retossigmoidectomia, com uma enterectomia. Tá? Não lembro se eu fiz a colectomia direita também. Foi uma cirurgia antiga, não lembro de cabeça, tá? Eu vou passar aqui, só mostrar aqui o início, ó, o aspecto dessa pelve, né? Ou seja, não estou inventando, é nosso dia a dia. A gente pega essas pelves assim mesmo, é a rotina, a gente busca o máximo auxílio a gente precisa, não tem como entrar no paciente de endometriose com exame de imagem, mesmo com exame de imagem bem feito, às vezes a gente é surpreendido, a gente tem que ter noção das limitações do método,
né? Então, lesões grandes, lesões ovarianas, Francine descreve muito bem. Às vezes o exame o espaço retrocervical, compartimento posterior, não está sendo bem descrito, não pode ser afirmado, excluído, porque fica limitado, né? Então, é importante a gente também saber que lesões ovário acima de 9, 10 centímetros, o método vai perder a sensibilidade. Mas quanto melhor o profissional radiologista, quanto mais parceiro você for, quanto mais feedback você der para eles, a gente vai estar sendo mais assertivo. Tá? Eu vou pular aqui, que aqui foi uma lesão de vagina, e o intuito aqui é a gente mostrar a diferença do que é uma ressecção de disco de uma retossigmoidectomia, né? Que às vezes, não sei se da prática de todo ginecologista, eu acho que quem está com mais experiência já sabe de qual é salteado, mas de repente quem está, essa imagem é bastante interessante aqui, quem está chegando na formação, é interessante ter essa noção. Então aqui, pessoal, eu fiz essa manobra, como era a pelve, né, no início da cirurgia, com os 2 ovários em cima, a gente conseguiu rachar a lesão no meio, jogou o componente do reto para baixo, a lesão retrocervical foi anterior, depois a gente faz a ressecção da lesão retrocervical e olha lá como ficou agora, a gordura boa, né, tecido saudável, a parede do reto aqui já dissecada, pronto para o grampeio, né, então aqui gordura mesorretal boa, lesão anterior do reto que a gente vai ressecar depois que a gente grampeia, fica mais fácil, e aqui o grampeador, né, um grampeador linear cortante, a gente normalmente faz 2 disparos, né, os 2 de 45, e aqui a gente coloca a peça para fora, e aquele mesmo grampeador, pessoal, que a gente entrou para fazer a ressecção em disco, a gente usa aqui, só que aqui a gente desconecta a cabeça do grampeador, né, a ogiva do grampeador. No ressecção em disco, a gente entra com ele montado, a gente abre dentro da luz e invagina. E aqui não, eu já ressequei a parte, que foi aquela peça que eu mostrei nos slides anteriores, e aqui eu pego o cólon descendente saudável e faço nossa anastomose com o reto saudável também, como eu tinha mostrado para vocês. Depois a gente, antes de grampear aqui, a gente tratou a lesão retrocervical, extremamente importante, a abordagem multidisciplinar. Terminou o grampeamento, terminou a cirurgia, o colega que está na parte pélvica da paciente, na parte perineal, vai tocar, olha, Heron, aqui, ó, o uterossacro esquerdo está livre, não tem mais lesão, tocou a parte retrocervical, não tem mais lesão, então a gente termina com a cromo e às vezes bota adreno, às vezes não, na maioria das vezes a gente não coloca adreno, tá? E o último desafio, não podia deixar de falar, brindar vocês e até dar uma cutucadinha em Karina no último evento que eu fui com ela, que ela me chamou lá na clínica, na verdade, uma cutucada saudável, né? A gente tem a robótica, né? Que, assim, eu sou oncoginecologista também, sou cirurgião ginecológico, a gente tem as limitações da utilização da robótica para câncer de ovário, para câncer de colo do útero, foi suspenso desde 2019, está voltando agora com novos trabalhos mostrando que é seguro com lesões menores do que 2 centímetros, né? Então a gente está se animando. E no câncer de endométrio, né, que ele é padrão ouro, é fantástico, espetacular, ele acrescenta muito, mas a grande aplicabilidade para mim hoje, e eu acho que vale muito a pena, é a gente estar usando em alguns casos, né, talvez na maioria dos casos, mas em alguns casos não precisam, já chegou o paciente para mim querendo operar a robótica, dizendo que não, eu quero que faça, eu não fiz, porque não precisava, né, era a lesão mínima, eu fiz a cirurgia em 30 minutos, não precisava a gente estar agregando essa complexidade para não queimar o método, né, mas é muito interessante. E aqui, para brincar com Karina, aquela discussão do cirurgião e o Festleo, tá toda oforoplastia que se faz cistectomia, você perde tecido ovariano. Tá? Eu não estou indicando aqui a robótica para realização de oforoplastia, pelo amor de Deus, mas a gente foi fazer uma retossigmoidectomia e o paciente tinha endometrioma bilateral. Então, essa imagem aqui, até pela qualidade da gravação do robô, você percebe como a gente consegue identificar um plano de clivagem, né? A gente tem um grau, uma magnitude de imagem, de precisão, de domínio da energia. O cirurgião consegue manusear seus 3 braços de auxiliar, entra aqui com o aspirador. Pô, claro que a gente vai ter um pouquinho, microscopicamente, tecido ovariano, vai comprometer a reserva ovariana da paciente, pode comprometer, mas assim, era um ovário que provavelmente aqui ele seria ressecado, ele seria
realizado uma forectomia nessa paciente. Eram endometriomas grandes, eu me lembrei dessa paciente. A paciente tinha 2 endometriomas grandes, a gente conseguiu fazer uma oforoplastia razoável, né? Então, ficou aqui tecido ovariano, ou ficou uma loja ovariana residual, ficou, ela vai cicatrizar, vai comprometer a reserva, vai, mas assim, a outra opção era te ressecar o anexo, né? Então a gente dá uma chance, a gente tem como estar realizando essa cirurgia de uma forma mais conservadora, tá? Então, para concluir minha parte aqui, queria agradecer. No ano passado que eu comecei de fato a estar atuando na robótica, fui convidado, sou representante do serviço da atuação de ginecologia do grupo da cirurgia robótica, né? Eu sou o único presente, por enquanto, na ginecologia robótica do nosso time, do nosso grupo, né? A gente teve um evento de abertura no ano passado e estou à disposição, quem quiser no privado. Alguns desses vídeos estão disponíveis na minha página do YouTube, estão um pouco atrasados, né, um pouco antigos, né, mas eu preciso me animar mais nessa questão social, de mídia social aí, eu estou me esforçando, eu sou mais assistencialista de fato, mas eu tô me esforçando aí para cada vez mais estar compartilhando com colegas, e colegas de outros estados, que, eu comecei a fazer, assistindo suas cirurgias, é super gratificante. Hoje o cara opera 3 vezes mais do que eu, lá em Maceió, né? O cara opera muito, e ele, eu comecei a operar endometriose assistindo seus vídeos, eu aprendi a fazer disso assistindo seus vídeos, então é muito gratificante isso, né? Mas tá aí, o agradecimento, a iniciativa de Karina é realmente fantástica, eu me senti muito acolhido, muita vontade. Eu não sou muito de aula de artigo, né, mas essa parte aqui realmente é minha praia. Eu fico muito feliz de estar falando de uma coisa que é o meu dia a dia, que é muito gratificante, né? Eu entrei na vida cirúrgica pela cirurgia oncológica e hoje eu posso dizer que eu saí do tratamento do paciente com expectativa de morte e tive um revés extremamente feliz, que comecei a tratar pacientes, o feedback de pacientes que conseguem operar e o paciente consegue engravidar. Tenho várias pacientes que me ligam, doutor, eu devo meu filho a você, papapá, apesar de eu não ser um festileuta, mas várias pacientes que atribuem ter conseguido engravidar, ou seja, eu saio de uma atuação com expectativa de morte e venho com a expectativa de vida e felicidade. Realmente bastante gratificante essa minha atuação da endometriose, né? Então, agradeço mais uma vez a Karina. A gente tem lá o serviço eu vou parar a apresentação aqui. Eu queria saber se saiu do compartilhamento? Saiu sim, Heron, saiu. Eu queria também falar para vocês que a gente passou um período grande suspenso às cirurgias, né? Vira e mexe na mídia social, o pessoal está perguntando, quando é que volta, quando é que volta, quando é que volta? Nós começamos em 2017, outubro de 2017, a operar no Hospital da Mulher. Inicialmente era uma cirurgia de doença profunda, né? Cirurgia coloretal para cima, por semana, depois passamos para 6, hoje fazemos assim 4 a 6 grandes. Resumindo, nós operamos por semana, já voltamos, né, depois desse período de pandemia. Nossa fila está relativamente longa, né, nossa fila era de 6 meses, para a cirurgia grande ela aumentou bastante, está mais de 1 ano, mas a gente está na esperança da CESAB, da diretoria. O serviço, eu sempre agradeço, o serviço do Hospital da Mulher hoje é bancado, o serviço de endometriose, que eu faço parte do Hospital da Mulher, ele é bancado pela IFF. A IFF tira do seu lucro para pagar as pinças e os grampeadores, os mesmos que eu uso nos principais hospitais privados, né? Então, a gente opera pelo menos 4 pacientes com tesoura ultrassônica, grampeadores das melhores marcas, que é o mesmo que a gente usa nos hospitais. Então, eles tiram que o SUS não paga, não está no contrato com a CESAB. Então, é muito louvável essa postura, essa atitude da diretoria do Hospital da Mulher. Eu sou muito grato a isso. Nós temos mais de 200 pacientes operadas de endometriose profunda desde 2017, é um número bastante robusto, com casuística bastante interessante, baixo nível de complicação, e nosso maior fator limitante, de fato, é a radiologia, né? Nós conseguimos, tentamos botar o profissional lá, mas não tem como a remuneração ser atrativa, não é concurso, então não tem a parte acadêmica que também pode atrair, como
ou a História das Clínicas pode estar traindo Francine aí, mas de vez em quando Francine quebra um galho da gente, era um mutirão aí, tem 10, graças a Deus, eu vou operar, não vou entrar nesse buraco no escuro aqui, meu Deus, me ajude. Então, assim, eu voltei agora da pandemia, os pacientes com 2 anos de ressonância, sem perspectiva de fazer ressonância, porque não retomaram o contrato. E aí, Francine me salvou assim, na semana que estava voltando, Francine, mande 10 aí. Eu falei, graças a Deus, grifei lá de amarelão na meu Excel, para poder, vamos chamar essas aqui primeiro. Então, é bem legal isso aí. Aaron, você é muito bacana. O que é mais assim, interessante em lhe ouvir é a sensação de pertencimento e de entusiasmo que você traz pelo que você faz, sabe? Não foi à toa esse convite. Nós não esperávamos, de fato, que você ficasse pautado em artigo, em evidência. Nós queríamos exatamente o que você trouxe, tá? Essa visão teórico-prática, ou seja, a teoria aplicada à prática. Parabéns, foi excelente mesmo. E, assim, volto a afirmar, nós precisamos trabalhar em rede. Às vezes eu tenho o que você não tem e vice-versa. Se a gente começar a pensar assim, a gente vai prestar uma assistência no SUS assim grandiosa aqui na Bahia e todos vamos crescer, principalmente as pacientes se beneficiarem. Eu vou fazer o seguinte, pelo horário que a gente não quis te interromper, estava muito gostoso te ouvir. Obrigado. Eu quero também prestigiar o conteúdo e o compartilhamento que Francine vai trazer para nós nos comentários, mas eu vou só deixar assim 3 perguntinhas engatilhadas para você ir mastigando aí, tá? Para o final, na hora que a gente for fazer essa parte mais aberta de perguntas e respostas, ok? Você fez várias provocações, eu tenho vários comentários aí para o final, mas eu queria ressaltar 3 aspectos que você trouxe em sua fala, que eu achei preciosos. Primeiro deles, o que valorizar para indicar cirurgia, né? A questão do sintoma, a questão da fertilidade, e aí você fez um recorte maravilhoso quando você colocou a palavra timing e falou que a decisão era multidisciplinar, concordo em gênero, número e grau, sempre foi essa a nossa linguagem, desde os idos tempos, quando a gente começou a interagir com Lino, com Kleber, nas primeiras pacientes da Bahia, né, nessa triangulação entre cirurgia, clínica e fertilidade. Falar que essa questão do risco obstrutivo também é muito importante da gente ressaltar, valorizar esse potencial de risco obstrutivo, porque não adianta eu correr e fazer uma paciente dessa engravidar, porque ela vai obstruir grávida, aí vai ser um desastre, ok? Então, a gente tem esse olhar atento aí para o limite do processo do risco obstrutivo. Você falou bem da margem de comprometimento percentual da circunferência, você comentou ali bem claramente sobre as camadas e falou também da extensão, né? A importância da extensão da lesão, a proximidade da borda anal, etc. Só deixa bem claro para quem está te ouvindo aqui, porque eu tenho estudante, tenho residente, existiria um limite nesta camada de invasão que você valorizaria para indicar cirurgia? Ou você se atrelaria exclusivamente a essa questão da margem percentual de circunferência e a extensão? Você queria agora ou no final? Você decide se responde isso agora, porque você é bem pontual. Tá, muito claro, muito interessante e objetiva. O que define a profundidade não indica o tipo de cirurgia. Não, desculpa, a profundidade não indica se eu vou operar ou não. O que indica é a porcentagem e os sintomas. A profundidade e o tamanho, ele vai me indicar se eu vou fazer um shave, se eu vou fazer um disco. Quer dizer, se ele é superficial, eu faço um shave. Se ele é profundo, se ele vai até a submucosa, se ele pega todas as camadas da muscular, ele vai até a submucosa. Então, a profundidade, ele vai me dizer se não. Olha, está muito profundo, então eu não consigo fazer o shave. Eu tenho que fazer, se for menor do que 3 centímetros, um disco. Se for maior, eu tenho que fazer uma ressecção segmentar. Ou seja, a profundidade vai definir o tipo de cirurgia, mas ela não define a cirurgia. Perfeito. Que fique claro que se invade a mucosa e tem sangramento, é igual a sintoma, é igual a cirurgia, ok? Isso. É só para a gente fechar isso e deixar assim
bem Perfeito. amarrado, tá? E aí, nesse caso, a gente não vai fazer shave, porque se já pega a mucosa, não vai ter papel para shave. Se ele for maior que 3 centímetros, é reto. Se for menor, você faz um disco. Então, o tipo da cirurgia vai ser, a profundidade vai definir o tipo. Agora, se está com sangramento, etc., aí já vai ser, a indicação já vai ser outra, já não vai ser o quão profundo está. Perfeito. Agora eu queria passar a palavra para Fran. No finalzinho, se Rogério ainda estiver com a gente, ele responde a sua provocação em relação à parte urinária, que eu estou querendo já fazer essa ponte aqui, tá certo? Mas agora eu gostaria de passar a palavra para Fran, pelo horário que a gente já tem de sessão, para que a gente possa ser, assim, brindado com o que ela trouxe para a gente. Fran, eu já inicio com um dilema para você. O de sempre, de toda a sessão desse tema. Ressonância ou ultrassom para pesquisa de endometriose profunda? Vantagem de cada um, desvantagem. Se você puder trazer esse prisma para a gente te agradece. A fala é toda sua. Obrigada, Fran. Pode também falar um pouquinho sobre você e essa relação com o tema, tá? Tá. Deixa eu só compartilhar aqui. Veja se consegue. Acho que é esse aqui. Foi dela. Estão vendo? Estamos vendo, sim. Ainda está no formato PowerPoint, mas já está visível. Tá. Veja se você consegue pôr para apresentar. Apresentação de slides, talvez. Assim? Tá bom agora ou não? Continuamos vendo o seu compartilhamento, mas com o formato de PowerPoint. Então, acho que tem que ser tela cheia, né? Não, tem que clicar na árvorezinha embaixo, como se você... Isso. Você fez a partilha correta. Eu botei uma janela, uma tela inteira. Aqui é a tela inteira. Isso. Cancelar. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui. Compartilhar uma janela, uma guia, não. Na verdade, é uma janela, né? Não é não. Não fez isso. Uma janela. Mas a questão é quando você chega no PowerPoint, você tem que iniciar a apresentação. Exato. Aí ela assume toda. Aí não foi não, né? Assim, como é? Eu botei aquela... Você clica na janela janelinha. E janela. Não foi não, né? Não. Tá ainda a mesma Ainda coisa. não, Fran. Ainda não. Aí eu faço o quê agora? Não tá ainda. Daquele jeitinho que você fez anteriormente estava correto. Só precisa que você ligue a apresentação do PowerPoint só. Tá. Sim, o ligar é apertar aquele botãozinho, né? Não? Isso, aquele de apresentação, normal. Não tá indo, eu apresentei, aqui tá. Aperte a tecla F5. Duda, minha assessora para assuntos tecnológicos. Ela que me ajuda aqui nas questões minhas com a TI no dia a dia. Ápice do teclado. Duda, pode abrir sua imagem e seu fone, se você puder. Vá, ajude a doutora Fran. Fiz aqui, você compartilha a tela inteira. Aí depois você abre o PowerPoint. Pode falar, Duda. Vou apresentar agora. Eu acho. Eu botar. Certo. Apresentar uma tela inteira. Sim. Aí você clica na tela. Sim. Tá. Só que a tela inteira que tá aparecendo para mim é só a gente. O que tá aparecendo aqui essa? Aí não foi. Fran, tem uma dica aqui de uma expert para você. Duda, pode falar. Oi, boa noite. O doutor Heron já estava orientando. Ele tem que apertar aí, compartilhar a tela. No cantinho, se eu não me engano, é à direita da tela do computador. Aí você bota compartilhar uma janela ou compartilhar a tela inteira. Depois você aperta a tecla F5, que fica bem em cima assim do teclado. Só que quando eu apareço para compartilhar uma janela, a foto da aula não está aparecendo aqui como estava, entendeu? Seu PowerPoint está aberto, Francine? Teoricamente deveria estar. Então, maximize ele. Eu vou fechar. Maximize ele. Eu vou fechar e abrir de novo. Vou abrir de novo, então. Tá? Vou abrir aqui de novo. E vou minimizar. Pronto, rapidinho. Ai, desculpa, gente. Tudo organizado. Chega na hora.
Fique tranquila, são os desafios tecnológicos que a gente vem enfrentando. Eu tive essa mesma dificuldade. Quando você aperta compartilhar tela, aí aparece uma mini janelinha. Você clica nessa janelinha e aí aparece compartilhar. Você clicou ela, aí o... aparece aí, apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia? A tela inteira. Apresentou a tela inteira, aí pouco outra janela. Deu um pop-up de outra janela. Só que Aí você clica nessa tela e aí você compartilha. Deixa eu ver. Compartilhar. Aí. Tá, entendi. Deu certo agora, Fran. Só precisa que você ache sua apresentação PowerPoint. Isso, agora põe para apresentar. Aí agora... Isso, perfeita. Pode continuar. Obrigada. Ai, gente. Sim, toda sua. Tá. Então, eu queria agradecer, né, a Karina o convite. Karina é uma amiga já também de muito tempo, as andanças né, o intuito sempre de ajudar as pacientes. Eu ia fazer ginecologia e obstetrícia, o sexto ano, fiz o sexto ano de ginecologia, fiz metade ginecologia, metade clínica, era uma apaixonada pela ginecologia, mas tinha um entrave com a obstetrícia pelas questões dos horários, né? E aí aquele dilema normal das mulheres, e enfim, quando foi no último ano, eu já querendo ficar em Salvador por motivos já era quase noiva, e aí eu marquei como radiologia no Hospital São Rafael, sem nunca ter visto um raio-x na minha vida. E aí passei na residência de radiologia e fiquei desesperada, porque eu digo, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, né? E aí, com 3 meses, eu estava assim, apaixonada, porque eu descobri que eu poderia fazer imagem em ginecologia. Então, toda a minha formação foi essa paixão pela ginecologia, através da esterossalpingo, né, que eu fiz muita na residência, depois fiz muita no Santo Amaro. Enfim, meu primeiro emprego, assim, trabalho, né, na época foi no CEPAC, que eu fazia agenda toda de endovaginal, que as minhas colegas faziam, não aguento, falavam assim, você, como é que você gosta disso? Eu disse, eu adoro o útero ovário, sempre gostei, então eu era apaixonada, acompanhava rosabrinas, ressonâncias, então fiquei muito tempo na mama com Maria Cecília, então tudo que é da imagem da mulher, eu me apaixonei. Aí depois vi a formação em vascular também, onde eu sou titulada em ecografia vascular, né? E aí fiquei 12 anos com uma equipe de um colega no Aliança, e que me deu uma bagagem grande nessa área, porque ele fazia muita intervenção, inclusive arterial, e veio a paixão pelas varizes pélvicas também, que é outra área de atuação que eu venho crescendo, e é porque, na verdade, hoje eu penso, eu não faço só endometriose, eu tenho um interesse por dor pélvica crônica, de uma forma geral. Hoje a gente também está aumentando o grupo. Eu sou coordenadora médica de uma clínica chamada Clínica Geus, né, que é um grupo especializado em ultrassom, e hoje nosso time de endometriose também é referência. Tem Manuela, que é uma radiologista também, de uma pessoa de minha confiança, também titulada, tanto em radiologia quanto em dupla vascular. Tem Lorena também, né, que é uma colega radiologista que chegou de São Paulo, acho que conhece através de Alexandre, que eu fui apresentada por Tina e por Cris, então tem agregado ao grupo, e a gente tende a crescer também com pessoas que têm um pensamento e uma visão parecida, com o objetivo único e exclusivo de fazer o melhor para o paciente. Então essa é a minha perspectiva, é como eu trabalho e como eu ajo, né? Vamos seguir adiante. Então, assim, se não ficar nada da parte de imagem para vocês, eu quero introduzir que vocês, eu sei que tem uma pessoal da residência, né, pessoas médicos em formação, mas eu queria deixar a mensagem clara de que patologia nós estamos falando, né? A endometriose é uma doença muito comum. A endometriose é um problema de saúde pública. A endometriose é um problema que atinge mais de 200 milhões de mulheres no mundo todo. É uma das principais causas de infertilidade. E em pelo menos 60% das mulheres com infertilidade, o diagnóstico de base é endometriose. Então, essa frase é uma frase que eu criei. Ela tem endometriose até que se prove o contrário.
Endometriose não pode ser um diagnóstico de exclusão na vida do médico. É uma doença de alta prevalência, é uma doença do dia a dia do ginecologista. Só que ela é subdiagnosticada e, por isso, subtratada. Então, cólica não é normal, sentir dor na relação não é normal, distender o abdômen, parecendo que está grávida durante a menstruação, não é normal. Então, vamos ficar atentos, a gente é treinada socialmente para a gente se submeter a várias situações como mulheres. E isso condiciona a gente a achar que dor é normal, que cólica é coisa de mulher fresca, e não é. Então, gente, não pensem na endometriose como diagnóstico de exclusão. Ela tem endometriose até que se prove ao contrário. Ela tem dor lombar em mulher durante a menstruação. Qualquer dor lombar em mulher jovem tem que ser investigado como endometriose profunda. Não pense que é causa ortopédica. Então, pense na endometriose como uma coisa comum. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar para quem está em formação. Heron também falou desse trabalho, é um trabalho bacana, um trabalho do grupo francês, que é o Dr. Chaperon, que é uma referência mundial. Toda a publicação relacionada a esse médico é de grande impacto, né, na literatura. E tem um QR Code aí à disposição de vocês. E ele, nesse artigo, tem uma frase que eu achei muito interessante, né? Ter endometriose não é uma sentença de infertilidade, mas a gente sabe que endometriose e infertilidade andam muito juntas. Os mecanismos fisiopatológicos ainda estão em estudo, não é só somente o fator mecânico da presença do fator aderencial associado à endometriose, mas fatores químicos, né, de células inflamatórias e coisas ainda em grande pesquisa que estão associadas. Então, é muita coisa para se falar, mas assim, por que fazer a ultrassonografia para pesquisa de endometriose, né, na avaliação da paciente infértil, já que minha parte é contribuir com imagens, né? Em primeiro lugar, que eu preciso ter uma noção de que estágio essa doença está. É uma endometriose mínima, que eu consigo ver alguma lesão pequena ou não ver, já que a endometriose superficial, ela pode não ser vista, ou comumente não é vista pela ultrassonografia especializada. Ela tem só um endometrioma, ou ela tem uma pelve dita congelada, né, pela endometriose profunda, e que tem achados que o fertileuta precisa saber. Então, e outra coisa que eu sinto aqui no dia a dia, é que a paciente, quando ela tem uma dificuldade em engravidar, ela quer saber o motivo, ela quer saber, doutora, por que eu não consigo engravidar? E eu acho que a detecção da endometriose, ela dá ela conforta, não é que se conforte, mas ela responde ao anseio que a paciente tem de saber por que eu não consigo. E isso também serve de apoio para o fertileuta e dizer, olha, você é portadora de uma doença crônica, benigna, inflamatória, que vai acompanhar você em toda a sua vida reprodutiva e que está associada a uma dificuldade de ter filhos de uma forma natural. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, esse conforto é uma coisa da clínica, do atendimento personalizado ao paciente. Claro que, como Karina falou, existem controvérsias na literatura de indicar o estudo especializado para o mapeamento da endometriose, qual é o impacto dele no tratamento, já que você sabe, vamos supor, que o paciente vai direto para um tratamento de alta complexidade. Mas à medida que você é médico assistente, e como eu me coloco como médica assistente, embora eu diga aos pacientes que eu sou atriz coadjuvante, mas se eu sou uma atriz coadjuvante que quero impactar positivamente no tratamento dela de todas as formas que eu puder, então eu sou aliada do médico dela nessa luta para ela conseguir o desejo dela de engravidar. Então eu acho sim, eu sou defensora há muito tempo da realização do mapeamento da endometriose na paciente que busca um tratamento de fertilidade, né? Porque eu ouço ela no consultório, eu atendo paciente uma a uma, em vez, não só eu não vejo como uma coisa populacional, então eu ouço, né, com o sentimento também do que ela me trata aqui no consultório de ultrassom. Então, a gente vai ver um pouco dessas lesões. Por que fazer um mapeamento? Eu vou tentar justificar. Porque, por exemplo, eu tenho essa paciente que vai com tratamento de infertilidade, ela tem uma lesão muito grande, né, no intestino, ela tem uma lesão acima de 5 centímetros, ela tem já comprometimento do epíplo, ela já tem aqui comprometimento de submucosa com irregularidade,
Ela foi para uma colonoscopia e a colonoscopista me ligou. Francine, eu só consigo passar o colonoscópio infantil, estou estimando aqui a obstrução em 60%. Então, se ela vai para uma FIV, ela obstrui isso aqui, entendeu? Então, ela não pode submeter a um tratamento com estrógeno sem operar antes. Então, esse caso é um caso que eu acredito que tenha valor de fazer um mapeamento antes de um tratamento envolvendo estrógeno, por exemplo. Aqui é outro caso, a paciente chegou para o tratamento, vamos supor, né? Para infertilidade, eu comecei o exame dela pelo abdômen, eu tenho um rim com hidronefrose acentuada. Eu sigo adiante no meu exame, eu vejo uma estrutura tubular que não contrasta ao Doppler, de uma posição específica para que a gente, que é radiologista, ela está acima dos vasos ilíacos, isso é ureter dilatado. Ou seja, eu comecei o exame pelo abdômen da paciente, estou diante de uma uretero-hidronefrose em uma paciente portadora de cólicas menstruais e dispareunia. Eu desço para o transvaginal, ó que eu vejo uma massa espiculada paracervical direita, que está envolvendo aqui o ureter, faz esse sinal do rabo do rato, você vê que tem um stop do ureter, porque a lesão está aqui. Aqui são vasos, esse caso, essa paciente operou até com você, Aaron. Foi uma paciente, não sei se você lembra dela, eu não vou falar o nome aqui por questões óbvias, mas é uma paciente com lesão paracervical direita, que ficou bem depois da cirurgia, mas ela precisava ser operada antes de qualquer tentativa de tratamento de fertilidade. Essa aqui é uma paciente que veio para a gente no transvaginal detectou uma lesão no complexo ilioceco-apendicular, mais precisamente no apêndice, né? Então, a gente não tem como fazer o diagnóstico diferencial com carcinoide, ou seja, essa paciente ela tem indicação formal de cirurgia e ela precisa ser operada antes de seguir com o tratamento de infertilidade. Aqui, essa paciente também, outra paciente com lesão em apêndice, na ponta do apêndice, a gente vê muito o apêndice pelo endovaginal, né? Às vezes pelo panículo adiposo do abdômen, eu consigo ver, não é raro eu estudar o apêndice pelo endovaginal, em vez de estudar pela fossa ilíaca direita, pelo transdutor linear, tá certo? Pelo abdômen. Essa paciente também tem indicação cirúrgica. Essa paciente é uma paciente do interior, que também tinha indicação cirúrgica prévia ao tratamento de fertilidade, ela tinha uma lesão grande no seco, ó, com essa distensão de íleo, ela tinha sintomas já semi-oclusivas. Doutora, quando eu menstruo, eu tenho vontade de vomitar, eu tenho dor epigástrica, eu nunca vi uma alça de íleo tão distendida quanto essa. Ela tinha uma lesão enorme no seco, já envolvendo a válvula iliocecal, e também mereceu cirurgia antes de qualquer tratamento. Aqui são os endometriomas atípicos, eu também tenho que ter um olhar muito importante para o ovário. Existe, para quem faz a imagem, a gente sabe que a projeção ecogênica sólida para dentro do endometrioma, ela pode ser nódulo, tumor, ou pode ser coágulo. Quando eu tenho um Doppler negativo, fala a favor de ser coágulo em retração. Quando eu tenho um Doppler positivo, como esse segundo caso aqui, fala a favor de ser um nódulo sólido. Ou seja, eu posso ter uma paciente simplesmente com tumor ovariano, seja um endometriose ou células claras, que tem que ser operada e tem que ser investigada antes de qualquer tratamento de fertilidade. Eu tenho um achado que é crucial e deve constar nos laudos, que são os aspectos dos ovários em kiss ovaries. Eu tenho, nesse caso, paciente com endometrioma bilateral, né? Aqui, outro caso também com endometriomas enormes, bilaterais, os ovários se beijando, posteriores ao útero, então são ovários posteriores, medianizados e fixos. Isso aqui, a associação com comprometimento de trompa é acima de 80%. Então, se eu faço um ultrassom e digo isso ao fertileuta, a probabilidade de eu ter um comprometimento tubário e essa paciente precisar de FIV é altíssima. Então, eu tenho que fazer a ultrassom prévia ao tratamento de FIV, sim. Além do comprometimento intestinal também, que quando eu tenho kiss ovaries, fala a favor de uma endometriose moderada a grave. Aqui é o caso que Aaron falou, de você ter uma lesão multifocal. Nesse caso, é uma lesão até multifocal contígua, o que facilita para o cirurgião. Ela não é uma lesão muito profunda, mas nesse mesmo caso, não está aqui no slide, ela tinha uma lesão alta no sigmoide, em alça livre de sigmoide, ou seja, eu vi a lesão por via endovaginal e foi vista uma terceira lesão na alça livre no sigmoide pela via abdominal. Essa paciente tem indicação de retossigmoidectomia
pelo que Eron falou, né, lesão multifocal e multicêntrica, ou seja, ela tem que indicar cirurgia, muitas vezes, antes do tratamento de FIV. Aqui eu detecto a gravidade da endometriose. Essas lesões em manto são lesões de endometriose que traduzem uma severidade da doença. A gente sabe que muitas vezes o cirurgião opera, mas ele informa a paciente que não pode invadir muito esse manto, porque ela vai ter perda de miométrio, e na paciente que é desejosa de ter filho, isso pode afilar a parede do miométrio, e isso pode cursar até com ruptura uterina durante a gestação. Então, às vezes, o colega opera a paciente, mas diz, olha, você tem uma lesão em manto na serosa uterina, que invade, por exemplo, 0,7 de espessura aqui do miométrio, eu não vou poder invadir muito, a gente sempre dá no laudo o tamanho aproximado do miométrio preservado, mas ele às vezes precisa informar a paciente que não vai poder tirar a lesão toda, porque isso está comprometendo a parede do útero, e a gente não pode afilar essa parede numa paciente que não tem prole constituída, tá certo? Então eu preciso dizer isso, e o colega tem que saber isso antes do tratamento. Aqui, só para mostrar o que Eron falou, é uma lesão intestinal que é uma lesão superficial. Você vê aqui, que, se tiver colega de imagem, gente, eu gosto muito da colorização em ultrassom. Aqui é um útero retrovertido, né? Aqui a bexiga um pouco cheia. Aqui eu já coloquei gel, distendia a vagina com gel. E aqui você vê que tem um comprometimento do reto, mas se você vir entre uma areazinha fininha, branquinha, é a linha que divide a muscular interna da externa. Quando essa linha branquinha está preservada, deixa ela aparecer aqui, significa que só a muscular externa está comprometida, ou seja, uma lesão superficial, e eu vou dizer, Eron, que ele certamente vai fazer um shave nessa paciente. Aqui é uma lesão já que acomete, aqui eu estou começando a avaliação do reto, eu vou seguindo, vou olhando, vou rastreando. Quando eu chego aqui, a mais ou menos uns 9 centímetros da borda anal, eu tenho uma lesão, aqui já é outro caso, que é uma lesão que compromete a muscular interna. Você vê que a linhazinha branca não aparece, é uma lesão já mais robusta, provavelmente menor do que 3 centímetros. Eu acredito que Eron consiga fazer aqui um círculo, né? Um grampeamento, né, circular dessa paciente, Disco, tá certo? Disco. Um disco, valeu. Aqui é só para chamar a atenção de vocês para onde a gente está caminhando, que hoje minha paixão não é só endometriose, né? A gente tem que ter um olhar mais ampliado. Hoje eu olho varizes pélvicas, a paciente nunca vem para endometriose, ela tem endometriose, adenomiose, mioma, pólipo, varizes pélvicas, tumor ovariano, às vezes espessamento de endométrio. Então, a gente não existe um médico de endometriose, existe um profissional que realmente tem que ter já uma bagagem de ultrassonografia, no caso, ou de ressonância, se for o caso, e ele ter uma dedicação e seja uma pessoa assim, que eu digo que eu sou chata. O chato é o perfeccionista, ele é metódico, perfeccionista, e não está muito preocupado com o tempo em relação a terminar o exame. Ele tem que fazer, você tem que ter um pertencimento àquela equipe realmente multidisciplinar e se envolver dentro daquilo. Então, hoje o One Shot é a ultrassonografia única e completa, que a gente quer oferecer, né, que a gente já começou a oferecer à paciente na clínica de ultrassom, que é uma avaliação global da fertilidade dela, onde a gente estuda detalhadamente útero e ovários, a gente faz a contagem de folículos ovarianos, a gente faz a pesquisa de endometriose profunda, a gente faz a esterossonografia, usando a distensão com soro fisiológico e a tecnologia 3D que a gente já tem com endovaginal, e a gente faz a esterossonossalpingografia e usando também a tecnologia 3D. Esse é o sonho de consumo do radiologista especializado em imagem, é meu sonho de consumo, eu estou tentando progredir com ele, estou muito feliz de realmente estender meu alcance de ajuda a vocês e ajuda a paciente para muito além da endometriose. Então, hoje, a gente consegue fazer isso, uma paciente com adenomiose, uma ileota ecogênica, na topografia da estrela juncional, muito melhor representada pela ultrassonografia 3D, que a gente já tem, né? A gente tem essa ferramenta, isso é uma realidade nossa, é muito bacana poder oferecer isso. A gente tem o VCA, que é o contagem de folículos nos aparelhos, no aparelho que eu trabalho, também é muito interessante oferecer isso.
A gente tem a esterosonografia, que é a minha nova paixão, um exame simples, facílimo de fazer. A gente estende a cavidade e a gente detecta o pólipo até com pedículo vascular. Aqui essa paciente não conseguiu engravidar por uma sinéquia, né? Muito bacana oferecer isso ao colega que vai fazer a esteroscopia, todo o mapeamento de vários pólipos. Às vezes você tem pacientes que não só tem um, são vários pequenos. Esse caso também ficou muito interessante nosso, uma paciente também com dificuldade de engravidar, com pólipo, muito interessante. A esterossono, que é minha nova paixão, né? Onde a gente vê o uso do contraste aqui, um exame que a gente tem, né? Como a gente quase fez ginecologia, a gente se sente à vontade de passar um espectro, de passar uma sonda de Foley, um cateter específico para esterossono, para fazer esses estudos. Aqui a trompa direita, né? Aqui é todo o contraste na cavidade uterina, aqui a trompa direita com contraste, mostrando ela toda, ela vem aqui branquinha, desfaz, e a gente conseguindo ver a permeabilidade. Aqui já na escala de cinza, a trompa esquerda sendo mostrada, a gente mostrando que o importante nesse exame, gente, é esse tempo de contraste, ele tem que estar presente acima de 10 a 20 segundos. Aqui é o ovário esquerdo e a trompa toda pérvia nos dois exames, né? E aqui, nossa paixão, que é a esterossono-salpingografia por 3D. Essas imagens foram cedidas pelo colega Dr. Paulo Cossi. E é nosso objetivo ter ele aqui com a gente e aprender e expandir esse conhecimento para todas as pessoas que têm interesse e a gente poder ajudar as pacientes através do ultrassom. Ou seja, numa visita só, a paciente estuda a trompa, estuda a cavidade uterina, faz a contagem de folículos, estuda adenomiose, mioma, pólipo e tudo, e ainda faz a pesquisa de endometriose. Então, esse é o ultrassom da fertilidade, é uma realidade já fora do país, e a gente tem avançado nisso aqui com isso, e eu sou uma pessoa encantada com isso, apaixonada pela ultrassonografia 3D em ginecologia. Aqui é a nossa foto da tuba, e eu queria agradecer aos pacientes, a Karina pelo convite, a Heron pela parceria, e aí é o local que a gente trabalha, onde a gente onde está conseguindo oferecer às pacientes uma ajuda aí dentro do nosso espectro da radiologia, e eu agradeço a vocês a oportunidade. Obrigada, Fran, sempre ilustrando de forma muito interessante os seus achados ultrassonográficos de imagem, corroborando com a clínica. Você não é uma radiologista, você já sabe que você já saiu desse patamar faz tempo, na medida em que você faz a correlação clínica e de imagem dentro do seu ambiente de consultório. Você já deixou há muito tempo de ser somente radiologista, né? Então, assim, para nós clínicos, quando nós recebemos, né, um exame laudado por um profissional que tem esse olhar e o perfil que você tem e que outros colegas nossos têm, você citou bem os nomes como Rosa Brim, como Cecília Guinoato, a própria Dani Prudente, que esteve conosco na semana anterior. Então, faz total diferença, porque imagine que nessa triangulação com o clínico e com o cirurgião, isso nos ajuda totalmente na tomada de decisão, né? Se eu vou encaminhar para Heron operar, se eu não vou encaminhar, se eu vou ponderar ali o risco-benefício daquela paciente de engravidar agora e esse time, né, que Heron exemplificou bem. Então, fundamental. Eu queria pedir à Isa, se ela estiver conosco ainda, que abrisse aqui a câmera também para participar mais ativamente do debate. Abrir a palavra para Rogério, para que ele tenha pelo menos a oportunidade de cumprimentar vocês e fazer essa tabelinha aí profícua com Heron. A gente estendeu um pouquinho a sessão, mas eu deixei, gente, eu sempre deixo, né? Eu sou péssima mediadora, porque eu adoro ouvir os colegas. Então, a gente vai só pedir a todos uma fala mais concisa, porque de 19h05 que estamos, confere? Eu vou estender só mais 5 minutos para que não seja também muito cansativo para todos, tá? Rogério, por favor. Eu só quero agradecer a aula dos palestrantes e parabenizar também, que achei muito legal. Assim, a endometriose não é uma área de atuação minha muito ativa. Eu estava conversando até com um colega, com o Heron, que eu
operei poucos casos, e fico satisfeito de saber que o meu colega um amigo querido é referência nessa área aí, né? Então, acho bastante... E aprendi bastante. E aquele caso seu, né, rapaz? Tem que ver depois. Depois, como é que você faz? Você acompanha para ver essa questão da função da bexiga? Eu acho que o urologista deve entrar bastante informativo aí depois desses casos, né? Porque a partir do momento que você faz uma dissecção muito posterior ali no plexo pélvico e resseca grande parte da musculatura da bexiga, e você acaba desnervando e tirando esse caráter essencial, né, do impulso elétrico no detrusor. Os pacientes têm um risco comentado aí de ter algum tipo de disfunção miccional, principalmente relacionado ao esvaziamento, né? Mas bem interessante sua aula, gostei bastante, parabéns. E a doutora Está na hora dessa tabelinha, hein, Heron? Essa, só para esclarecer para o Rogério, viu, é o seguinte, às vezes a gente não tem um colega urologista na sala disponível, ali foi o famoso Kinder Ovo, né, era uma lesão 5,8, chegou lá, era 5 centímetros a lesão. Mas você tem que fazer o que você fez, que se fosse colega urologista, ele ia fazer a mesma coisa, né? Não estou falando em relação a depois, né? A sincronia com o serviço lá é completa, a gente opera, liga, olha, eu operei, quer vir aqui dar uma olhada, não, pode resolver isso, eu confio, e deixa o pós-operatório, a gente entra com você, a gente passa a visita, a gente assume no consultório, no ambulatório, faz exames, então, graças a Deus, a gente fica tranquilo. Não precisa de urologista para tirar um pedaço da bexiga, não. Eu certeza. Obrigada, Rogério. Isa, você ainda está com a gente, minha querida? A bichinha no trânsito, meu pai. Desculpa, Isa, tranquilo, mas eu não posso deixar de lhe dar a palavra. Não, a gente já está acostumado. Na verdade, eu imagino que, assim como outros colegas, a gente acaba aproveitando esse momento de trânsito para, enfim, né, resolver algumas coisas. Eu tive que sair realmente. Mas eu me considero, Karina, era um prazer, a gente troca algumas pacientes, né? Nunca nos falamos pessoalmente, agora virtualmente, mas prazer em conhecê-lo. Francine, já conheço, pessoa queridíssima, super competente, beijão. Eu me considero uma pessoa felizarda em relação a esse acompanhamento de pacientes com endometriose, porque eu vejo duas realidades. Né? E aí a realidade do serviço privado, a gente, né, lá no IVE, a gente acaba vendo, óbvio, pacientes com infertilidade, então pacientes com endometriose, sequela, infertilidade, e eu tive o prazer, né, de acompanhar, de ter um ambulatório, fazer um ambulatório de endometriose no SUS, lá no Hospital das Clínicas, que agora temporariamente está desativado, eu não sei bem como é que a gente vai reorganizar isso aí, mas as pacientes com endometriose que eu tentava filtrar, deixar as pacientes com endometriose e sequela dor neste ambulatório de endometriose, e as pacientes com endometriose e infertilidade eu jogava para o ambulatório de infertilidade. E aí é gritante a diferença, realmente, assim, né, das pacientes. Primeiro que até as pacientes com infertilidade, como a gente viu aí no trabalho que a gente fez recentemente no levantamento no serviço público, elas demoram muito, né, a chegar para a gente, então são pacientes bem sintomáticas. A gente não consegue, infelizmente ainda no serviço público, fazer esse acompanhamento das pacientes de maneira multidisciplinar, que é a situação ideal, a condição ideal. Ainda temos muita dificuldade na questão cirúrgica também, né, dessas pacientes. Então, infelizmente, eu vejo uma amostra de pacientes extremamente judiadas, né? Então, pacientes muito queixosas mesmo. E, graças a Deus, eu tenho vocês no serviço privado, que, né, a gente consegue fazer uma casadinha aí muito bacana, mas, infelizmente, eu acho que a gente tem muito a crescer no serviço público ainda, né, para oferecer melhor serviço para essas pacientes. Perfeito, Isa. Comentário muito feliz. Então, se nós pudermos unir forças, né, para que a gente possa, como eu disse para vocês, oferecer o melhor possível dentro do cenário também de serviço público, todos teremos a ganhar, todos, tá bom? Então, mais alguém, gente, mais algum comentário ou pergunta?
a turma da residência fica só sapeando, mas eu deixei de propósito para que... Ednei? Oi, querido, quer falar? Bem-vindo, pode falar. Boa, parabéns pela iniciativa aí, mais uma vez, e pela qualidade dos palestrantes. A questão que eu queria levantar, na verdade, é que você levantou no início, mas eu não sei se eu fiquei desatento em algum momento, mas eu não vi a resposta e qual seria o mais acurado, de imagem mais acurada para fazer esse diagnóstico. Eu falei mesmo. Uma coisa que a imagem normal, ultrassonografia transvaginal normal, os exemplos que Francine citou aí eram exemplos de lesões com dimensões grandes, né? Não seria visto numa ultrassonografia normal, precisaria de uma ultrassonografia de preparo. E ela falou também assim, dor crônica, dor pélvica crônica, até que se prove o contrário, seria endometriose. Mas assim, quando a gente pede ultrassom transvaginal que não vem lesão, o natural da gente pedir, na sequência, vai ser a ressonância magnética. E aí, de posse de um diagnóstico de ressonância magnética positivo para a endometriose profunda, eu preciso fazer esse ultrassom com preparo. Ele vai agregar alguma coisa em termos de planejamento cirúrgico, ou diagnóstico, ou só de planejamento cirúrgico? Não sei se eu me fiz claro. Não, eu entendi. Posso falar, Karina? Com certeza, a palavra é sua. Obrigada, Ednei. Foi essa a provocação. Eu conheço a Ednei, é um amigo. Então, sobre a ressonância versus ultrassons, em primeiro lugar, que a gente fala, não são métodos concorrentes, são métodos complementares, tá certo? A ultrassom tem coisas que se destacam mais, como Heron falou, a capacidade diagnóstica de eu mapear o intestino é muito boa. Eu tenho, com a paciente com preparo intestinal, eu consigo ver a divisão da muscular interna e externa, eu consigo ver se só tem uma tração da serosa, eu consigo dizer se tem invasão da submucosa, eu consigo estimar a circunferência, né, o comprometimento de circunferência de alça, de uma forma mais precisa pela literatura, e com isso, se for cirúrgico, compor a equipe cirúrgica de uma forma muito mais clara, né? A avaliação de fossa ilíaca direita, que também o ultrassom se destaca, como Heron falou, é também de suma importância, porque são lesões que definem cirurgia de forma absoluta, que é a lesão de íleo, complexo íleo-seco-apendicular, lesão de apêndice. Então, o ideal para o mapeamento pré-cirúrgico é você ter os dois métodos, já que a ressonância melhora, ela tem uma avaliação melhor para o nervo, ela tem uma avaliação melhor para as paredes laterais, para o assoalho pélvico, né? Então, ela se destaca. Então, os casos realmente cirúrgicos, mas o mais importante de tudo, se você for escolher um método, é que esse método seja feito por um profissional, por um radiologista ou ultrassonografista, que ele tem experiência na doença endometriose, porque você não é um fazedor de exame. Não tem sentido você fazer endometriose. Se alguém quer fazer exame de endometriose e tocar uma agenda de endometriose, eu desaconselho. Porque existem formas muito mais rápidas e práticas de você tocar uma agenda sem tanto envolvimento médico-legal, inclusive, né? Ou você entra para participar, estudar da doença como um todo, a doença como um todo, e participar disso, e ter sua curva de aprendizado longa, com humildade e com perseverança, ou eu desaconselho realmente, porque tem muita implicação para a paciente e para a equipe cirúrgica que vai definir, e para a equipe clínica também, né? São coisas assim, muito sério mesmo, não é brincadeira. Então, eu responderia, Ednei, o seguinte, um método ou outro, todos dois têm a acurácia acima de 90%, na literatura é estabelecido. O ultrassom, geralmente, é o exame de primeira linha, né? Claro que tem questões socioeconômicas, locais que alteram esse perfil, mas a ultrassom sempre vai ser o exame de primeira linha. Claro que o ideal, o que a gente está buscando hoje, inclusive com a formação de outros médicos, é que eu digo, na primeira fase que eu falo no curso de endometriose para médicos, é isso. Eu não estou aqui para dizer a você que você vai se apaixonar pelo mapeamento de endometriose, porque é marcado uma paciente por hora e você tem que ter um perfil metódico, perfeccionista e que adore detalhe.
Se você não faz isso e não quer isso para você, você quer exames mais ágeis, músculo esquelético, dupla vascular, etc., você não vai se dar bem com esse exame. O que eu quero que você saiba é que a única coisa que eu quero que você saia daqui é que seu transvaginal de rotina nunca mais será feito em 5 minutos. Depois que você passar por mim, nunca mais será igual. Então, é a única coisa que eu quero de você. Então, ele nunca mais vai fazer um transvaginal sem puxar o transdutor e olhar para trás. Ele não deixaria, Ednei, passar uma lesão de 5 centímetros no reto. Não deixaria. Mas isso a gente não aprende na formação. Quando eu aprendi lá atrás, o ultrassom de rotina, a gente aprende que ela é só para mapear, medir útero e medir ovário. E dizer que tem miomas e medir o maior, vamos ser práticos, né, no dia a dia. Então, esse olhar de buscar, por exemplo, tinha uma paciente que a colega me mandou, ela me mandou para o transvaginal com Doppler. Não era simplesmente uma hidrocele do canal de Nuke. Eu tirei o transdutor, conversei com a paciente, botei ela em pé, vi um cisto na fossa ilíaca direita, troquei o transdutor, botei o linear, fiz o abdômen, fiz o linear, fiz tudo. Então, é uma busca, assim, que você tem que querer, né? Isso daí, você tem que querer ir além, você tem que querer ajudar o paciente. Então, você não eu não sou fazedora de exame, eu sou médica. Então, é a primeira coisa que você tem que determinar em sua vida. E a outra é essa, você buscar aperfeiçoar seu transvaginal de rotina. E a lição mais importante para quem está aqui em formação, o endometrioma, o cisto de endometriose no ovário, ele é marcador de doença profunda. Você tem a obrigação, é boa prática médica, que você indique a ultrassonografia especializada ou a ressonância magnética para doença profunda, porque a associação de endometrioma com doença profunda é de pelo menos 50%. Então, é uma obrigação, uma boa prática. Se você não souber nada de endometriose, você tem que saber identificar um cisto de conteúdo espessado e mandar indicar e mandar fazer para o especialista. Então, é isso. Não existe exame melhor, eles são complementares. O importante é o colega que está fazendo. Se você tem uma pessoa boa na ressonância e que lhe atende, indique a ressonância. Se você tem um profissional que você confia na sua equipe para ultrassom, indique ultrassom. Indique os dois. Se a paciente tem acesso, eu, Francine, se tivesse acesso e precisasse me operar, eu me operaria com os dois métodos. Não são concorrentes, eu não estou querendo ganhar da ultrassom, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou querendo só ajudar e contribuir para que o médico acerte, eu acerte e a paciente seja tratada. Única e exclusivamente isso. Fran, muito obrigada. Ednei, você rebotou aqui perfeito, obrigada. Acho que contemplou, Fran. Obrigada. Meus queridos, pelo avançado da hora, vocês sabem que pelo gosto pelo tema e pelo gosto da amizade, passaríamos a noite aqui. Mas eu gostaria de pedir aos dois agora que dessem as suas palavras finais. Acho que Fran já deu um excelente recado, mas abro para as despedidas e para a palavra final de Heron também, já agradecendo mais uma vez a qualidade e excelência da sessão de hoje. Obrigada. Obrigado, Karina. Obrigado a todos. Um prazer, satisfação enorme. Enquanto o Francine estava falando, estava aqui justamente pensando na palavra final. Minha mensagem é o seguinte: tratar endometriose não é uma especialidade. A gente escuta muito isso. É especialista não é especialidade endometriose. Existe uma área de atuação. Né? E para tentar consolidar o que o Francine falou, você tem que buscar, tanto na parte clínica, quanto na parte de imagem, quanto na parte cirúrgica, são médicos dedicados a tratar essa patologia. Então, a mensagem que eu deixo é isso aí. Você quer indicar um colega, indica um colega que se dedica às peculiaridades, ao perfeccionismo, aos detalhes da paciente de endometriose como um todo, né? No ponto de vista global, né? Então, boa noite, muito obrigado a todos, estamos à disposição, vamos enfrentar. Boa noite, obrigada, gente. Gratidão, amigos, boa noite. Boa noite.